Beleza. Aí, beleza. Então, gente, essa aqui vai ser a nossa terceira aula do nosso curso de Shine. Efetivamente, eu vou dar algumas outras ferramentas para vocês aqui, coisas relativamente simples que podem ajudar vocês. A intenção aqui não é que vocês saiam fazendo um aplicativo gigantesco, porque não tem lógica, isso seria muito específico, né? A intenção aqui é só dar um monte de ferramenta para vocês poderem utilizar para fazer o que vocês quiserem, que é sempre o que acontece comigo. Eu estou continuamente aprendendo como fazer coisas novas, né? Então, a intenção hoje é que a gente vai colocar alguns pontos específicos de interação, coisas um pouco mais avançadas. Então, UIs que reagem ao usuário, como verificar se o usuário colocou um input certo ou não, como avisar o usuário, mostrar a barra de carregando. E eu também tenho a intenção de mostrar para vocês algumas UIs que têm outputs dinâmicos, de acordo com ela. Então, um seletor que se atualiza de acordo com o que você selecionou antes, e enfim. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deve ter aparecido para vocês minha tela, certo? Deixa eu arrastar isso para cá. Aí. E, efetivamente, tem um bocado de programas, eles são menores do que os programas que eu mostrei da última vez aqui, mas cada um vai ensinar um pedacinho de algo que vocês podem utilizar, tá? Eu ensinei na última aula como a gente faz para colocar esses programas, por exemplo, no navegador, né, para poder funcionar em qualquer coisa. E aqui tem alguns pontos que são importantes para quando você está fazendo um aplicativo, porque você pode fazer o aplicativo com a interface que for, bonita que for, mas tem algumas coisas, principalmente hoje em dia, que a gente tem, que a gente espera que um aplicativo faça, ou que ele deixe de fazer, né? A gente espera que, por exemplo, quando você clica para ele fazer alguma coisa, ele te mostra uma barra de carregando, ou ele te mostra que está fazendo alguma coisa. Ou a gente espera que o aplicativo não quebre se a gente colocar um certo input, né? Isso é uma coisa que quem está começando a fazer aplicativo, eu incluso, quando eu comecei, eu sofria muito. Então, eu colocava ali, um input numérico, aí o usuário pegava e colocava um número menos infinito, e aí quebrava e dava problema, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é de algo muito útil, que a gente tem uma ferramenta muito útil, que é essa ferramenta do REC, que está aqui. Eu mencionei ela um pouquinho na última aula, mas eu acho que vale a pena falar um pouco mais sobre como ela funciona, né? Então, o que que o REC faz? Deixa eu comentar isso aqui, que eu consigo mostrar para vocês. Então, vamos supor que a gente tem esse aplicativo aqui. Esse aplicativo aqui, a ideia dele é você poder selecionar uma língua, colocar seu nome, cidade, e aí ele só te responde: oi, seu nome, da língua que você colocou em inglês, ele troca para uma saudação em inglês, e sua idade aqui embaixo, certo? Isso aqui poderia trocar para inglês também, que seja. Qual que é o problema? Quando o usuário abrir isso aqui pela primeira vez, vai estar assim. Então, o usuário vai ter imediatamente uma mensagem de erro, né? Subscript out of bounds. E você tem N anos, ninguém gosta de ver isso, né? Isso dá uma impressão ali de uma certa incompetência, entre aspas, de quem programou por não considerar uma coisa tão básica quanto a parte do segundo que você entrou. Ou aqui, por exemplo, eu selecionei inglês e português, e aí ele não fala o meu nome, né? Porque eu não coloquei ainda, e deixa em branco. Isso é uma coisa que a gente não quer fazer, isso é uma coisa que pode gerar problemas depois, porque pode gerar todo um efeito cascata de erros ali, pode colocar, o usuário selecionou alguma coisa, ele colocou um input errado, ele nem selecionou um input ainda, e o aplicativo já quer começar a carregar. O aplicativo já quer começar a fazer algum processo, uma coisa que demora, e aí pode ser muito frustrante, pode travar seu aplicativo, né? Então, só o basicão aqui da construção do aplicativo, né? Vocês já devem estar carecas de saber como faz. Tem que ter um UI, tem que ter um server. A UI é uma página fluida aqui, né, que se altera. Eu coloquei que a gente precisa de três inputs. Um input de seletor, que é esse menuzinho, drop-down, né, que a gente tem. Um input de texto, onde eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro. E um input que só aceita número, então, escrever o que eu quiser, né. Ele aceita o E porque o E pode ser considerado um número, né, exponencial, enfim. Então, tem esses três inputs aqui, e eu tenho dois outputs. Um output de texto, que vai sair aqui, né? Se eu colocar o algo aqui, Victor, ele vai sair um input de texto aqui. E em seguida, só para variar, é mais para vocês lembrarem, né? Tem um input que sai como se fosse o console do R, que sai aqui embaixo. Ele cria um mini consolezinho e imprime o que quer que seja. Aí você pode usar o cat, você pode usar o que você quiser aqui dentro.
ok? Então, essa é a UI. E aí, no servidor, primeira coisa, eu coloquei isso aqui mais para mostrar para vocês que isso é uma opção. Se tiver uma variável que eu quero ficar usando ao longo do meu servidor inteiro, ao longo do meu aplicativo inteiro, e eu quero que ela seja fixa, eu posso simplesmente, no ambiente do servidor, sem ter esse output greeting aqui, sem receber render, sem nada, eu crio uma variável, ela não é reativa, ela não é absolutamente nada, e ela vai receber alguma coisa. Nesse caso aqui, eu criei uma variável que chama greetings, e ela vai receber esses valores aqui. Então, se ela receber algo escrito English, ela vai soltar essa frase, hello. Se ela receber algo escrito português, ela vai soltar essa frase escrito olá. E eu quero que isso seja fixo no meu programa inteiro. Então, eu já deixei aqui, a primeira coisa que eu defini. Eu tenho o hábito, eu li em vários lugares que é realmente um bom hábito você fazer isso, de todas as variáveis reativas ou não que você tiver, serem a primeira coisa que você vai definir, ou uma das primeiras coisas que você vai definir dentro da sua função de servidor, antes de qualquer output que a gente tem aqui. Então, um bom hábito ali, porque fica bem mais organizado de você se achar depois, ok? Agora, eu preciso que esses outputs que eu pedi aqui imprimam alguma coisa, né? No momento, eles não fazem nada. Então, como eu faço para sair alguma coisa nesses outputs, para sair alguma coisa na tela do usuário? Bom, eu vou chamar esse output aqui. No caso, o nome desse output para o meu computador chama greeting. Então, o output, chamado greeting, vai receber a função renderText, que ela é associada ao tipo de output que eu pedi. Eu quero um output de texto, então a função é renderText. E aqui, ignora esse comentário, a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Eu só quero imprimir na tela. Aí eu vou nessa função greetings, na variável greetings que eu criei aqui em cima, e eu coloco, eu alimento essa variável aqui com o input que o usuário colocou. Esse é o input que ele colocou, que eu chamei de language, tá aqui em cima, a linguagem. Então, é o output daquele seletor, onde você pode escolher ou English ou português. E aí, eu venho com o input do usuário, que é ou English ou português, eu jogo dentro dessa variável aqui, que é uma variável fixa. Se o cara escreveu English, ele vai me soltar a frase hello. Se o cara escreveu português, se ele selecionou português aqui, ele vai me soltar olá. Então, ele vai escrever aqui olá ou hello, dá um espacinho, e aí o nome que o usuário escreveu no outro seletor que eu chamei de nome. Então, o input de texto aqui que eu pedi. E aí, imprimo uma exclamação, ok? Bom, qual que é o problema? Na primeira vez que eu rodo esse aplicativo, não tem nada selecionado porque eu não coloquei um valor inicial no input de texto ou no input de seletor aqui. Podia ter colocado, podia, mas, por exemplo, no input de texto, o que que eu vou colocar de coisa inicial? Eu vou chamar o usuário de alguma coisa? Não sei. Posso chamar de usuário, né? Mas não fica muito bom assim. Claro que isso é uma coisa muito básica, mas tem situações que não tem como ter um input inicial, invariavelmente. O usuário tem que fazer conta ou alguma coisa do gênero. Então, o que que você vai fazer? Eu gostaria que essa função de output aqui não fizesse absolutamente nada até ter algum input aqui e algum input aqui. Enquanto isso não estiver preenchido, eu não quero que imprima nada na tela. É para isso que tem essa função REQ aqui, require, ok? O que que ela faz efetivamente? Ela vai fazer um teste se tem o que eu coloquei aqui dentro. Então, nesse caso aqui, ele está testando se existe alguma coisa na variável que eu chamei de input linguagem, ou seja, essa variável aqui que eu estou coletando do usuário, e se tem algo guardado nessa variável input name, que é essa aqui, ok? Ele vai testar essas duas. Eu posso colocar múltiplas aqui, eu podia colocar só uma para ver se só tem uma, podia colocar em duas, não importa. Se todas as condições forem cumpridas aqui no REC, aí ele deixa o processo continuar. Então, ele é só um teste para isso, como se fosse um if, certo? Se isso aqui não for cumprido, por exemplo, não tem um input de linguagem, vou testar aqui. Então, eu coloquei um nome, mas não tem um input de linguagem. Vocês veem aqui que está imprimindo esse segundo, só que não imprime o texto aqui. Por quê? Ele bloqueia. Ele para todo o render text que está aqui, logo aqui, e não deixa continuar o processo. Ok? Então, ele faz esses dois testes.
E aí, se passar dele, aí sim ele imprime o que quer que seja. Então, com isso aqui ativo, ele só vai imprimir uma vez que eu selecionar esses dois inputs aqui, e aí ele imprime na tela, ok? É um simples teste para isso. Mesma coisa para esse output aqui, que é o output de console do R. Antes ele estava imprimindo, você tem NA anos. Por quê? Porque o valor que estava armazenado aqui em input idade era NA. O usuário não tinha selecionado nada ainda. Eu até coloquei aqui valor inicial, vazio, certo? Então, você pode colocar esse REC aqui com alguma condição. Eu podia colocar só input idade, certo? Se eu colocar só input idade, ele vai fazer o teste. Ah, você tem 3 anos, 4 anos. Ele não vai mostrar nada inicialmente, certo? E aí eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar menos 3.111 anos, que seja 31 mil anos. Não importa, ok? Ah, eu gostaria de limitar o usuário um pouco mais, porque tem esse problema, né? Se a gente colocar nessas variáveis aqui, que recebem número, que recebem texto do usuário, ele pode colocar o que ele quiser e isso pode quebrar o aplicativo, certo? Então, uma boa forma de você lidar com isso é usar o REC condicional. Então, aqui dentro, eu posso fazer esse teste, por exemplo. Se isso aqui acontecer, pode seguir. Se não, a gente para logo aqui. Então, por exemplo, você tem 3 anos, você tem 5 anos, mas se eu colocar um valor negativo, ele não mostra nada. E aí, daqui a pouco, eu vou explicar o que que eu poderia fazer com isso aqui, né? Como eu aviso o usuário que o input dele é problemático. Mas no momento, eu só bloqueei a saída, eu não fiz processamento, eu não gastei tempo do usuário com um input que não ia funcionar ou um input que não faça sentido, ok? E aí eu posso fazer o teste que eu quiser aqui, né? Por exemplo, eu podia colocar um REC aqui. Se o input for português, você vai fazer tal coisa também, que seja, ok? Ou você para o processo. Então, ele é como se fosse um break. Eu penso pelo menos assim, né? Um break dentro da função ali que para todo o processo. Esse é o basicão de como um REC funciona. Aí vocês viram aqui que, por exemplo, se eu colocar um valor negativo, ele não gosta, porém ele não me avisa. Isso aqui é muito simples, dá para ver, pô, coloquei uma idade negativa, não faz sentido, mas nem sempre vai ser uma coisa simples, né? Às vezes você está tratando de uma estatística bayesiana, de logaritmos, de não sei o quê, uma coisa super complicada, e você coloca um valor que não faz sentido, um valor, vamos dizer, um valor que a probabilidade é zero de acontecer, que seja. Não tem como, né? Porém, ele não te avisa. E aí você fica perdido, e aí você reinicia o aplicativo, e enfim. Como a gente faz para lidar com isso e poder avisar o usuário? Isso é uma coisa importantíssima de aplicativo e é algo que a gente espera de qualquer aplicativo também. Como o aplicativo vai conseguir conversar com o usuário e avisar ele de problemas ou não? Tem N formas, tá? Eu vou falar de algumas aqui. A que eu mais uso no meu dia a dia são avisos simples. Então, dando um exemplo aqui. Eu fiz ficar escuro com aquilo que a gente falou da última aula, certo? Eu usei aquele thematic que está aqui. E aí eu peguei o tema de Darkly. Podia colocar outros, né? Flatly, Sandstone, United. Eu podia fazer o meu próprio tema, igual eu falei na última aula. Porém, eu tenho isso aqui. Ele pede, né? Ah, coloca um número par. Por padrão, ele vem com 10 aqui. E o usuário vem e coloca 11. E eu gostaria de fazer com que, por exemplo, todo o input aqui, o seletor, ficasse, sei lá, amarelo, eu podia colocar vermelho, que seja, e dar um símbolozinho de aviso aqui e falar, por favor, selecione o número par. Ok? Então, se você coloca 10, aí ele pega e te fala, te dá um output. Como eu faço isso, né? Bom, o processo é muito parecido com o REC, tá? Aqui eu fiz um aplicativo um pouquinho maior, só para a gente lembrar de algumas coisas que a gente falou na última aula. Então, obviamente, peguei a biblioteca do Shine. A gente aqui, para gerar esses avisos, a gente vai usar essa biblioteca, que chama Shine Feedback, ok? E essa biblioteca Waiter, depois eu vou falar dela, para que que ela serve, eu vou falar nos programas aqui da frente, ok? E aqui alguns pacotes que a gente já tinha utilizado. Então, por exemplo, o Shine para criar aquelas telas carregando. A gente vai ver um outro estilo de telas carregando que eu acho mais interessante, que é com essa Waiter. JS, que é aquilo de esconder e mostrar coisas do Java. A BSLib e esse Thematic, que é para mudar o tema do Shine, ok? Então, começa como sempre, eu vou criar uma interface do usuário, Fluid Page,
E aí, no início da sua interface de usuário, a gente sempre coloca aqui. Você está efetivamente avisando a sua UI o que que você vai usar nesse programa. Então, ó, eu quero usar o Shine Feedback, por exemplo. Ok? Eu não precisava de usar o Shine.js aqui não, mas que seja. Eu quero usar o pacote Shine Feedback aqui, eu quero usar comandos dele. Então, a gente já coloca aqui, use o Shine Feedback. Ou aqui, eu quero usar os comandos do Shine.js, que é aquele hide, show, que seja. Use o Shine.js. Ok? Aqui eu dei um título, terceira aula, feedback, que seja, ok? E aqui eu já estou avisando para a UI que, ó, eu quero que você use tal tipo de tema. Por exemplo, o tema Darkly, aqui, ou que seja, ok? E aí, eu quero um input e um output do usuário. O input do usuário, para o meu computador, eu vou chamar de N, ele vai falar para o usuário, coloca um número par, e por padrão o valor vem 10. Então, até aqui, eu fiz essa primeira parte de cima aqui. Já o output, eu só criei um output de console e eu chamei ele de ref, que seja, ok? Então tá aqui. No momento esse output está vazio, é como se não tivesse nada escrito aqui. Beleza. Agora, como eu coloco essa restrição desse input, como eu faço essa conta para dividir, que seja, né? Isso tudo é feito no servidor. Então, a UI fica separada aqui. No servidor, como sempre, ele recebe input, output, sessão, que seja. Aqui, eu vou criar uma variável reativa, o que eu tinha falado na última aula, né? O que é essa variável reativa? Ela vai ficar mudando de acordo com inputs do usuário, ou o que seja, ok? Eu chamei ela de ref também. Propositalmente, eu não faria isso se eu estivesse programando normal, porque fica confuso, né? Eu podia confundir com esse output aqui. O output chama ref, essa variável reativa se chama ref. Por quê? O output não se chama ref. Isso é muito importante. Dentro do ambiente do servidor, outputs sempre tem esse nome. Output, $ref. Aí sim. Esse é o nome, como se fosse o nome inteiro da variável. Ok? Se eu chamar só ref, eu estou me referindo a alguma outra coisa que eu criei. O output chama output $ref. Ok? Então, essa variável aqui, ref, é uma variável reativa, que ela vai fazer algumas continhas dentro dela. Primeira coisa, dentro da variável reativa aqui, dentro dessa conta da variável reativa, como se fosse uma função, eu criei outra variável que chama even. E o que que ela faz? Ela vai pegar o input do usuário, que eu chamei de n aqui, né? O input numérico que o usuário colocou, e vai dividir por 2 e ver o resto, ok? Se isso aqui for verdade, ou seja, se o valor que o usuário escolheu dividido por 2 tiver um resto igual a zero, esse even aqui vai receber o valor true. Se não, ele vai receber o valor false, ok? Isso aqui é um teste para ver. É uma boa forma de testar se o valor do usuário é par ou ímpar. A gente usa essas duas porcentagens para fazer isso. Isso aqui, efetivamente, é o resto da divisão para algum número, ok? Se esse resto for igual a zero, isso aqui é true. E aí, a gente vai usar a função de avisar o usuário, que é essa aqui, feedback warning. Tem outros tipos de feedback que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ok? E ela sempre segue a mesma grafia, que é o quê? A gente coloca a função feedback running e a gente coloca o ID do output que a gente está querendo, do input que a gente está querendo, desculpa. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um input numérico e a gente chamou ele para o meu computador de n. Então, na função feedback running, eu estou falando, ó, eu quero que você avise relativo ao input numérico, que é, coloque o número par aqui, ok? Então, o ID do input que eu estou querendo colocar o aviso, aqui, esse even é um teste lógico, ok? Então, efetivamente, ele está vendo. Esse even aqui é true ou false. Se ele for false, você continua e você fala, por favor, selecione um valor par. Se ele for true, ou seja, se isso aqui for verdade, se o resto for igual a zero, você para aqui, ok? Um teste lógico que você pode colocar. Você podia colocar outras coisas, você podia colocar se ele é maior que zero, se ele é menor que zero, se ele, que seja, não importa, ok? E aí, a gente imprime isso na tela. Beleza. Eu dei o aviso para o usuário, mas eu ainda tenho que fazer outra coisa, né? Eu tenho que imprimir realmente o valor dividido por 2, ou o que seja. Então, como é que você pode fazer isso? Uma forma é a seguinte, tem várias, tá? Você pode fazer isso, tem formas até mais simples, só que eu acho que essa aqui é mais óbvia inicialmente. Você vai fazer um if else aqui. Se esse valor even for true, aqui eu podia ter colocado, né? True, tanto faz. Eu prefiro deixar sem, sempre que você coloca dentro do if,
só a variável, você está fazendo esse teste de uma forma subentendida, né? O even aqui é igual a true. Você vai fazer o quê? Você vai guardar nessa variável ref aqui a entrada que o usuário fez dividido por 2. Se esse even aqui for falso, ou seja, se isso aqui não for verdade, você vai guardar nessa variável ref nada, um nulo, ok? Então, ela pode receber ou esse valor ou esse. E aqui tem o check para ver se eu vou ou não dar o aviso, dependendo dessa variável even que eu criei inicialmente, ok? Beleza. Mas até agora, o output, que eu chamei de ref ali, né? Output ref, está vazio. Então, não imprime nada na tela. Para ter alguma coisa na tela, a gente tem que usar a função renderPrint, que está aqui. Lembra de não usar o render text, isso é um erro que eu cometo com alguma frequência, tá? Se você está usando esse verbatim text output, que é a saída de console, precisa ser render print, como se você estivesse printando algo no console do R, ok? A gente vai usar o rec, que a gente tinha usado antes, para fazer o quê? Se esse ref, se essa variável reativa aqui tiver recebido nada, então eu não quero que você tenha nenhum output na tela, ok? Ele só vai ler essa função even aqui, vai dar o aviso, vai guardar esse nulo na variável ref e para aí, porque ele não vai passar nesse teste, porque esse ref é nulo, ok? Se ele não for nulo, aí sim, eu posso vir aqui e imprimir o que é que seja. Metade do valor selecionado é esse ref. Lembra que eu estou colocando o ref aqui com esses parênteses como se fosse uma função, ok? Isso é porque toda vez que eu crio uma variável reativa dentro desse ambiente de servidor do Shine, a variável reativa sempre é referida assim, sempre com um parênteses como se fosse uma função. É uma grafia do Shine para diferenciar uma variável reativa de uma variável global que você criou que não é reativa, ok? E aí sim, rodando isso aqui, ele abre aqui para mim. Ó, 10, 2, 4, ele sempre vai imprimindo. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o valor que eu coloco, ele está dividindo esse valor por 2 e vendo se o resto é zero. Se sim, ele vai guardar true nessa variável even, e ele está passando por esse feedback que está aqui, e está vendo, poxa, essa variável even, ela realmente é true, então eu não preciso de dar o aviso e escrever nada na tela. E aí ele está vindo nesse teste do if-else, está vendo aqui no teste do if-else que essa variável even realmente está armazenada como true, e aí está guardando o valor da entrada do usuário dividido por 2 dentro da variável ref. E aí, lá no output, ele testa se essa variável ref realmente tem alguma coisa dentro dela, realmente tem, e imprimindo na tela. Ok? Já se eu colocar um valor ímpar, essa variável even aqui vai ser um valor falso, não vai passar nesse feedback warning aqui, ele vai dar o aviso, vai guardar um valor nulo, e aí esse valor nulo não vai passar no meu print de render print aqui por causa do hack, ok? Então, isso é algo bem simples aqui, mas isso é muito, muito importante para o usuário no geral, ok? Todo aplicativo que você entrar, ele sempre vai te falar, né? Vamos supor, você está escrevendo sua senha, e aí você pega e erra sua senha. E ele tem que te falar, ó, senha errada, certo? Se ele só não fizer nada, você não sabe se você colocou a senha certa, se não, ou o usuário incorreto, que seja. Você tem que saber onde foi o problema, ok? Então, uma introdução bem simplesinha aqui, avisos e tipos de hack. Bom, isso aqui é só um programinha que mistura essas duas ideias aqui, para efetivamente vai te dar aqui uma tela vazia. E aí você, eu quero escolher um dataset dessa biblioteca de datasets aqui. Eu quero a biblioteca Miles. Então, eu quero só o inicinho, certo? Só os primeiros, sei lá, 5 valores, ou que seja, dessa biblioteca de Miles, que está aqui. Ou eu quero AirPass, aqui, que seja. Deixa eu até pegar. Então, aqui. Aí, AirPassages. Aí ele me mostra o início desse dataset. Eu podia pegar o dataset inteiro, mas não tem motivo. Ou Beaver, ou o que seja. Ok? Porém, igual vocês viram aqui, eu quero também que se o usuário escrever algo nonsense, ele vai me dar um aviso, o dataset é desconhecido, ele vai me dar uma exclamação aqui, porém, eu também gostaria que ele não deletasse
o, o dataset que eu estava vendo antes. Ok? Eu só gostaria que ele trocasse se eu colocar um, um outro dataset que funciona. Ok? Ah, como eu faço isso? É uma aplicação bem simples, né? Então, a gente só tem dois inputs aqui, um input de texto, só tem um input, que é o input de texto, e tem um output, que é o output de dados, ali, né, uma tabela. O input de texto eu chamei de dataset, ele vai perguntar para o usuário aqui o nome do dataset, e lá no servidor, qual que é a primeira coisa que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu faço aqui é checar se realmente tem um input do usuário, certo? Se não tiver, deixa eu rodar o aplicativo de novo. Então, ó, não tem input. Ele não está me mostrando nenhuma mensagem de erro, certo? Isso porque eu não coloquei nada aqui. A partir do momento que eu coloco alguma coisa aqui, ele para, certo? Bom, e aí? Eu estou nesse ambiente reativo aqui, eu criei essa variável reativa, certo? Da mesma forma que eu tinha falado ali da última variável, que era ref, dessa vez eu chamei ela de data. Novamente, notem que eu chamei a variável reativa de data, e aqui tinha um output que chama data também. Só que o nome do output é output data, ok? Essa variável reativa, ela vai fazer esse teste para ver se realmente tem alguma coisa que o usuário colocou aqui. Se não tiver nada que o usuário colocou, ele já para aí e não vai armazenar nada na variável reativa. E aí, quando eu for imprimir a tabela com os valores iniciais dessa variável reativa, não vai ter nada ali, ele não vai imprimir nada, ok? Aí eu crio essa função aqui, essa variável, eu chamei de exist, ok? E ela vai fazer esse teste aqui. Isso é um teste que está vendo o quê? Tem algum banco de dados dentro dessa biblioteca aqui, chamado o que o usuário escreveu, ok? Se sim, esse existe vai acumular o valor true. Se não, falso, ok? E aí eu venho de novo com a função feedback, ok? Da última, a gente colocou feedback warning, ok? Que aparecia aquele avisozinho amarelo. Aqui, eu quero um feedback danger, que vai aparecer vermelho. Isso aí tem que ter a sua própria linguagem dentro do aplicativo, ok? O importante é você ser consistente. Então, avisos amarelos significam outra coisa, avisos vermelhos significam outra coisa, que seja, ok? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar dentro do input que eu chamei de dataset, ou seja, o input de texto. E aí, se essa variável existe que eu coloquei aqui tiver um valor falso, você vai realmente dar o aviso e imprimir isso na tela para mim. Se isso aqui for true, okay? Se tiver realmente um valor aqui não existe, você não precisa avisar nada. E aí, eu coloquei um hack logo em seguida aqui. Deixa eu pegar um espacinho. O que que esse hack faz? Ele vai vir e olhar. Esse existe aqui, ele realmente tem algum valor acumulado aqui? Ou é nulo, certo? Ele é nulo se esse teste aqui não for verdade. Se ele tem um valor acumulado aqui, segue o baile, não acontece nada, ok? Porém, se não tem nada armazenado aqui, ele para a linha de produção e não vai armazenar a linha de produção. Ele para a função e não vai armazenar absolutamente nada nessa variável reativa data que está aqui. E aí eu coloquei essa funçãozinha aqui, que é essa output, funçãozinha, esse comando dentro da função hack que chama cancel output, que ele vai fazer o quê? Ele vai manter a última vez que o usuário colocou alguma coisa que fazia sentido lá. Se você tirar isso aqui, a partir do momento que o usuário erra alguma coisa, ele tira tudo que está na tela, ok? Porém, eu não gostaria que fizesse isso, eu gostaria que ele continuasse mostrando o que estava antes. A gente usa esse cancel output que está aqui. E aí, eu estou usando essa função get que efetivamente ela está falando, guarda na variável reativa que eu criei o que o usuário colocou, ok? Então, a partir desse momento, data guarda a escolha do usuário, o que ele escreveu aqui nesse input, ok? E aí no output data vai receber o render table e aí me imprime os valores iniciais da variável reativa que eu criei, que contém, nesse momento, o input do usuário. Caso essa função exista aqui, seja true, ok? Ela não tem um valor nulo. Se tivesse um valor nulo, ele já parava aqui. Quando eu rodo isso, o usuário pode escrever o que ele quiser aqui. Porém,
Se ele escrever alguma coisa que realmente tem um banco de dados que chama isso, aí sim, ele me mostra o input. Agora eu posso errar de novo, e ele continua me mostrando o input que eu tinha colocado que fez sentido, ok? Então, beleza. Dois tipos de aviso, né? O aviso amarelo, o aviso vermelho, como manter ali, como usar o REC. Agora, uma outra coisa que a gente gostaria de fazer, além de só dar esses avisos, seria poder analisar um pouco melhor, porque muitas vezes não é um único input que é problemático para a gente, não é um único input que o usuário colocou que pode gerar problemas. A gente pode querer, por exemplo, testar ou mostrar algum aviso ou alguma coisa se múltiplas combinações ali, se combinações de múltiplas entradas acontecerem. Vamos supor, eu tenho esse comando aqui, ele vai acumular um valor x, e aí você pode fazer alguma transformação com x. Você pode elevar ao quadrado, você pode tirar o log, né? Ou você pode tirar a raiz daqui. Qual que é o negócio? Um usuário pode colocar um valor negativo. Ah, certo. Elevar um valor negativo ao quadrado funciona. Agora, se eu quiser tirar a raiz, poxa, eu não posso ter uma raiz de um valor negativo. Então, como eu faço para testar se o usuário colocou uma combinação de um número negativo aqui e a escolha dele aqui foi a raiz ou o log, né? Que seja, também não tem log de número negativo. Como eu faço para ver isso? Aqui, a gente deixa de usar o REC, porque o REC para a partir do momento que tem ou não tem um input, né? O meu problema não é se tem ou não tem um input, ou seria que zero, ou o que seja. Meu problema é uma combinação de inputs problemática, e a gente usa essa função validar, que está aqui, certo? Então, só passando rápido para como constrói o aplicativo, nada de muito claro, né? Muito difícil de entender. A UI, ela vai conter um input numérico, eu chamei de x. Ela vai ter um input de seletor, eu chamei de transformation, ok? E esse input aqui, de transformação, ele vai ter as opções square, log e square root, que estão aqui, certo? E aí tem um output de texto aqui, que no momento está vazio. Lá no servidor, a gente vai vir e vai imediatamente, sem variável reativa, não tem necessidade no momento, a gente vai criar e vai começar a colocar o que vai sair no output do usuário. Então, no output de texto ali, que eu chamei de out, deixa eu até sair aqui, eu vou fazer um render text, ok? Lembrando, não precisa ser render print, porque isso aqui não é verbatim, ou seja, é só uma saída de texto, não de console, e eu vou fazer um teste. Esse teste é o seguinte, se essa escolha aqui, se o input do usuário numérico, que eu chamei de x, ou seja, no servidor é input x, for menor do que zero, ok? Se for um número negativo, e, ok? Se esse input da transformação for, está, né, entre o que? Esse vetor, ou seja, se ele for log ou square root, eu quero que você faça alguma coisa, ok? Eu uso um if para testar isso. E aí, eu uso a função validar. Então, caso esse if seja cumprido, você desce e usa a função validar. E o que que ela faz? Ela só vai parar o resto do código e vai mostrar uma mensagem. Só isso. É uma função bem simples, ok? O que está fazendo o trabalho de selecionar essa combinação é o if aqui em cima, ok? Então, se isso aqui acontecer, o número negativo, e eu estiver pedindo log square root, para tudo e escreve isso na tela. E aí não precisa fazer mais nada. Agora, caso isso aqui não seja verdade, então, passou disso aqui, a gente vai usar um switch aqui. Uma coisa bem simples do R, né? Então, a gente vai pegar aqui o input do usuário. Se o input do usuário ele tiver selecionado square, certo? Então, ele selecionou raiz aqui. Você vai pegar e vai falar que a saída vai ser o input do usuário elevado a 2. Se o usuário tiver selecionado a raiz, square root, que foi uma das opções que eu dei para ele, você vai fazer a raiz do input do usuário. E se ele tiver selecionado log, você vai tirar o log do usuário. E ele vai imprimir uma dessas três saídas do switch aqui. Ele vai imprimir o input elevado a 2, ou a raiz do input, ou o log do input. Ok? E isso vai sair como o render text, porque
Isso aqui eu só preciso printar na tela para sair, ok? Uma vez que eu rodo isso, tá aqui. Por padrão, ele vem com zero aqui. Se não me engano, ele vem zero. E, por padrão, ele escolhe a raiz, ok? A raiz, ou o valor elevado a 2. Então, eu posso colocar o que eu quiser aqui. Agora, vou colocar -3, que seja, porque está raiz. A partir do momento que eu peço, por exemplo, uma raiz, square root, aí ele testa e ele está travando nesse if aqui. Por quê? Essa condição do input do usuário ser negativo e essa condição da escolha do usuário, do tipo de transformação, ser ou log ou square root, é atendida, logo ele cai no validate e para o processo logo aí, ok? Então, a gente efetivamente está dando um golpe aqui, né? A gente está usando um if nativo do R para fazer esse teste, em vez da função validation em si. Ela é mais só um código de parada, não tem o teste ali dentro. Podia usar o REC aqui? Podia, não tem problema, ok? Porém, o REC é até legal, porque ele pode dar mensagem, que seja, porém, assim tende a ficar mais organizado, tende a ter menos erros. Esse switch também é uma ideia importante aqui, mas isso é mais padrão do R, né? A gente poder ter um input, e de acordo com o input que a gente tem, a gente faz alguma coisa, dependendo de qual ele é, né? Bom, beleza. Então, eu já sei parar o processo caso o usuário coloque alguma coisa errada, dar avisos de diferentes tipos para o usuário, e eu sei dar uma mensagem de validação caso uma combinação de inputs seja problemática, ok? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de fazer é conseguir notificar o usuário de alguma forma, ok? Então, eu gostaria de soltar notificações. Normalmente, no Shine, você pode alterar isso, tá? Deixa eu arrastar isso para baixo. Aí. Você quer que elas apareçam aqui do lado. É por padrão do Shine, ok? Você podia fazer elas aparecerem aqui, embaixo, que seja. E aí vocês veem aqui, ele está soltando um monte de notificação e depois de um tempo elas somem. Isso aqui é importante porque é muito importante, no geral, o usuário ter feedback. Não só dos inputs que ele colocou, mas que o programa está funcionando e está fazendo alguma coisa. E isso é muito padrão, é uma coisa que a gente nem pensa, só que a gente espera de qualquer tipo de aplicativo que a gente usa. Se eu clico num botão, eu quero ter alguma resposta do programa de que realmente ele entendeu que eu cliquei aqui e que está acontecendo alguma coisa. Notificação é uma forma interessante de fazer isso. Eu parei no meio do sistema de que seja. Como que a gente faz isso? É muito simples, não tem nada especial, certo? Então, na UI aqui eu crio um botão, ele vai chamar Goodnight, é o nome que eu dei para o computador. E aí, no servidor, eu vou observar o evento que o botão foi clicado, certo? Fico olhando o botão, a partir do momento que eu clico no botão, faz alguma coisa. O que que eu vou fazer? A gente vai usar isso aqui, que é nativo do R, não tem pacote, não tem nada, onde você vai mostrar uma notificação, aqui eu coloquei so long, vai mostrar, vai esperar um segundo, mostrar outra notificação, chamei de farewell, e aqui eu troquei o tipo. Então, por padrão, quando você roda, por padrão, quando você roda, ele vai soltar essa notificação aqui. Uma cor bege, né? Sei lá que cor é essa. Cinza, né? E às vezes eu gostaria de ter uma linguagem no meu aplicativo que mostrasse outros tipos de notificação, dependendo do que o usuário fez, né? Pode mostrar uma notificação de eu fiz o que você pediu, mas teve problemas, ou eu fiz o que você pediu em tal tempo computacional, o que seja, ok? Então, você pode mudar o tipo de notificação aqui, mostra a notificação, o texto que você quer que saia na notificação e o tipo. O tipo mensagem tem uma certa cor, tem uma certa grafia, o tipo de aviso, o tipo de erro, o que seja, certo? É uma boa prática você manter uma linguagem consistente quando você está fazendo um aplicativo. Nesse caso aqui, eu estou falando um papo muito de desenvolvedor front-end, né? Mas isso realmente é importante. Você manter ali uma linguagem padronizada de como você quer se referir a certos problemas que tem no seu aplicativo. Então, isso aqui é mais só para mostrar para vocês que é assim que eu mostro uma notificação para o usuário. E ela aparece ali do lado, certo? Bom, qual que é o problema? Para muitos usuários, cara, ele não quer só que você mostre uma notificação que vai sumir. Ele quer saber como está sendo o processo. Então, ele clicou no botão ali, quanto tempo está demorando, está realmente funcionando, porque a notificação some, né? E ninguém quer clicar aqui, nada está acontecendo,
só aparecer uma notificaçãozinha aqui, depois de 5 minutos, tá aqui até lembrando que você vai vir e clicar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e isso é problemático, certo? Porque, ó, você tá vendo? Ele começa a acumular um tanto de notificação, elas começam a subir, se eu parar o processo agora, ele vai querer dar um erro, não é R que seja. E é importante a gente se proteger de do usuário clicar um bocado de vezes, né? A melhor forma, pelo menos na minha opinião, uma das melhores formas de você fazer um usuário ter mais paciência com o programa que você está rodando, que seja, é mostrando uma barra de carregamento. Ok? Tem N tipos de barra ali que você pode usar. Então, só como um exemplo, né? Cliquei aqui, ó, ele pega e mostra, estou carregando 60, 70, 80, 90, 100%. O usuário consegue ver essa barra atualizando com o tempo e isso tende a ser uma coisa que gera muito mais paciência. Então, é importante ver que, ó, eu não consigo colocar mais input nesse momento, certo? Porque ele está carregando o que eu já tinha colocado. Como que a gente faz para ter essa barra aqui? Essa barra específica, que eu acho bem bonita, ela vem de um pacote que chama Waiter, que é o que eu tinha colocado lá atrás. Eu acho que poderes, esse REC 2, né? Tinha colocado lá atrás. E esse pacote, efetivamente, ele tem várias formas da gente colocar telas de carregamento de N tipos ali para o usuário. Ele é muito útil, eu uso ele bastante. Ele junto com o Shinebees, que eu falei na última aula, mas eu acho o Waiter um pouco mais interessante até. Apesar do Shinebees muitas vezes ser mais fácil. Então, mesmo esquema que a gente sempre faz, eu abro a UI aqui para o usuário e a primeira coisa que eu faço é, eu vou avisar para a minha UI que, ó, eu quero que você use o pacote Waiter aqui. E eu quero que você use uma parte desse pacote que chama Waitress, que está aqui, certo? Então, usa esse pacote para mim. Se vocês verem aqui, até selecionei, você pode trocar aqui cores e o que é que seja. Vocês viram que aquela barra que eu coloquei era cinza lá, estava bem apagada, né? Eu podia colocar uma barra verde, igual a do Windows, né? Com a porcentagem sendo preta, que seja. Você pode trocar isso aqui, configurar. O bom desse pacote Waiter é que tudo dentro dele é muito customizável, ok? Então, avisei para a MIUI, ou eu quero que você use o pacote Waiter, ok? E aí, eu crio os inputs, né? Eu quero um input do usuário do número de passos, ok? Isso aqui é só para demonstrar para vocês. Então, ele vai te perguntar, quantos passos você quer? Chamei essa entrada do usuário de steps e, por padrão, ele vai em 10. E aí eu quero um botão. O botão vai chamar vai, ou go, chamar de vai. Vai. E aí vai ter uma saída, né? Depois eu colocar o input do usuário em um botão, que é uma saída de texto, que eu vou chamar de resultado, ok? Bom, beleza. E aí, como é que eu faço para mostrar essa barra, né? Bom, primeiro, eu tenho que criar algum processo que vai demorar algum tempo, né? No nosso caso aqui, eu estou forçando o processo a demorar um tempo usando o System Sleep. Ou seja, eu estou fazendo o R esperar um tempinho, como se estivesse rodando um processo por tantos segundos, 0,5 segundos, 1 segundo, o que seja, ok? Para isso, eu crio uma variável que chama data, e aí vai ser um ambiente reativo. O que isso quer dizer? Essa variável aqui vai acumular algum dado a partir do momento que eu clicar no botão vai, ok? Então, cliquei no botão vai, essa parte aqui vai passar a funcionar e vai guardar alguma coisa nesse data que está aqui, ok? E aí, a gente vai ter a função waitress em si. Eu criei uma variável, chama waitress, só por conveniência, certo? É sempre bom colocar esse nome aqui, o pessoal usa por padrão. Essa variável aqui, ela vai receber essa aqui. Isso aqui é grafia por padrão da função waiter, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu sempre copio e colo para a gente não errar e depois altera do jeito que eu quiser. Vai ser waitress new, ou seja, a partir do momento que eu cliquei no botão, você vai criar uma barra de carregamento nova, ok? O valor máximo dela vai ser, aí entra a parte reativa, o número de passos que eu dei, ok? Então, o input do usuário que eu coloquei aqui, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto menos passos eu colocar, mais rápido essa barrinha vai carregar. E ele vai indo de passo em passo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ok? O tema que eu coloquei aqui, isso aqui é uma coisa que tem um bocado de temas. Se vocês verem aqui, eu coloquei overlay percent, por exemplo. Mas eu podia colocar só overlay. Se eu fizesse isso, ele não me mostra a porcentagem. Não tem problema, ok? Eu podia fazer uma barra que cobre a tela inteira, que seja. Eu podia fazer N tipos aqui, tá? Tem um bocado de tipo de barra de carregando. Você pode colocar um GIF seu aqui que você pode puxar por API. Você pode colocar o que você quiser, não importa, ok? E o tipo de seletor aqui vai ser a quantidade de passos que ele vai dar. Então aqui, por exemplo, ele vai atualizando um número certo de passos. E isso é uma coisa que eu vou ter que dar, ok? Eu vou ter que dar para essa função e eu vou dar daqui a pouco. E aí, logo em seguida de eu criar essa barra de carregamento aqui e dar os inputs que eu quero para ela, o tema, o tipo de seletor, o número de passos que você vai andar, que o usuário colocou, ou que ele vai pegar ali das funções que você está trabalhando, ele vai falar, quando você sair desse ambiente aqui do botão, quando você sair desse ambiente reativo todo aqui, você vai fechar a barra de carregamento, ok? E aí, aqui dentro, teria um processo que demora um tempo, ok? Tudo isso aqui seria um processo que demora um tempo para acontecer. Então, você pode pensar em qualquer programa no R que você já programou, ele vai ter isso aqui. No nosso caso aqui, eu quero fazer alguma coisa que demora um número de segundos artificial, ok? Então, eu abri um for aqui, deixa eu até colar isso aqui. Eu abri um for onde ele vai andar de um i até um número de passos que o usuário decidiu, ok? Se o usuário decidiu aqui, ah, cara, eu quero 10 passos, então ele vai andar de i igual a 1 até i igual a 10. E em cada passo que eu dou, eu estou forçando o meu computador a esperar 0,5 segundos entre cada passo, ok? E aí tem uma parte que é importante, que normalmente você usa dentro, no final dos seus loops de for, o que é que vai demorar mais tempo ali. No final do processo que demora um tempo, você vai colocar aqui uma atualização do carregamento. Waitress, que é a variável que você criou aqui, certo? Variável que vai receber a função, onde vai ter o seletor, que seja. E aí você vai colocar include 1, ok? Você está atualizando ela e está fazendo ela dar um passo. E o tamanho do passo, você define, o passo não precisa ser segundos, né? Então, aqui eu coloquei que eu quero 10 passos. E depois de cada ciclo de 0,5 segundos, eu venho e atualizo essa variável dando um passo. Então, antes eu estava com 0 passos, agora com um passo, 2, 3, 4, 5 passos, daí por diante. Ok? Isso aqui é uma atualização. Eu podia atualizar eu podia atualizar sobre a quantidade de passos que eu quero que seja. Ok? Você escolhe como você quer que essa barrinha se atualize. Uma coisa que faz sentido é você ter um número máximo de passos e você ver a quantidade de loops que você vai dar e fazer uma divisão, de uma forma que sempre vai dar no 100%, né? Que seja, eu podia colocar aqui uma atualização de 2 em 2 passos, e a barra ia carregar o dobro de velocidade, né? Porém, aí ia quebrar o 100%, ia ser uma coisa problemática. Então, você tem que ficar atento. Se eu mandei isso aqui rodar 10 passos, aqui eu estou atualizando de um em um. Se o usuário escolheu 20 passos, eu estou atualizando de um em um aqui, e ele vai fazer 20 passos, ou seja, isso aqui vai rodar o número de vezes que o usuário selecionou. Isso porque esse loop de for está sempre dependendo da escolha do usuário, né? Então, aqui, desculpa, notificação do celular. É, aqui, eu simplesmente gerei uma saída para aparecer para a gente. Então, eu gerei um valor aleatório numa distribuição uniforme, que seja, e aí soltei isso na tela. Isso aqui não é relevante, certo? O que eu queria é que isso aqui, esse valor aleatório, ele só vai acontecer, ele só vai ser gerado depois de passar por esse loop aqui, e esse loop vai demorar o número de passos que o usuário colocou. Se eu quero 10 passos, cada passo de meio segundo, vai demorar 5 segundos aqui. Então, quando eu estou rodando, ele vai atualizando aqui. Vai, tantos passos, ele vai atualizando de tanto e tanto tempo. Isso aqui é muito importante. Principalmente porque o usuário não pode imputar nada e ele consegue ver a barra se atualizando aqui. Eu já tive programas que ficavam 30 minutos rodando. Então, ficava lá para o usuário. E a barrinha atualizando. E isso é importante para o usuário não clicar fora, porque toda vez que eu não tinha colocado isso,
nas minhas primeiras versões do aplicativo, imediatamente eu recebi a mensagem do usuário, depois de 1 hora, falando: o programa não fez nada, cliquei 5 vezes e ele parou de funcionar. Então, a barrinha, pelo menos, ela vai atualizando e ela mostra isso, né? Qual que é o problema? O problema é que nem sempre a gente sabe a quantidade de tempo que vai demorar para um processo rodar, certo? Isso é muito comum. Por exemplo, eu tenho processos de otimização. Eu não sei quanto tempo o otimizador vai demorar para achar um resultado, certo? Mas eu quero mostrar para o usuário que o programa está tentando. Então, como a gente faz isso? Em vez de usar uma barra de progressão, a gente usa um spinner. O que é um spinner? Quando você clica aqui, ele te mostra esse íconezinho de carregando e depois ele te dá uma resposta, certo? Para usar um spinner é bem simples, certo? A gente vai usar de novo a biblioteca waiter e aqui antes a gente estava usando uma função que chama waitress, ok? Agora, dentro dessa biblioteca waiter também tem uma função que chama waiter. A função waiter, ela que lida com os spinners, ok? Então, eu crio a minha UI e eu aviso a UI, ó, eu quero que você use a função waiter e use waiter aqui da biblioteca waiter. E aí, eu quero que você crie um botão que chama Go para o usuário e para o computador. E eu quero que tenha uma saída de texto para o usuário que eu vou chamar de resultado, ou result, que está aqui, certo? No servidor, o que eu vou fazer? Bom, eu vou criar, igual no processo que a gente tinha feito antes, uma variável que vai receber um valor reativo aqui. O que é esse valor reativo? Ela só vai receber alguma coisa a partir do momento que o usuário tiver dado um input no botão Go. Okay? Então, o usuário clicou no botão Go, isso aqui vai armazenar alguma coisa. E aí, tem todo um processo aqui do que vai ser armazenado, né? O que seria armazenado nessa função nessa variável data? Criar uma variável que chama waiter, do mesmo jeito que a gente tinha escrito na grafia da função waitress da barra de carregando, a gente vai colocar aqui waiter new, ok? Então, abre um spinner, cria um novo spinner, desculpa, e aqui a gente vai mostrar esse spinner que a gente criou para o usuário, waiter show, ok? E aí, quando todo o processo que eu fiz terminar, quando estiver no final desse evento reativo que eu cliquei no botão aqui, eu quero que você suma com esse spinner que eu criei aqui em cima, ok? Só isso. Um bom hábito aqui é você sempre manterem a função de saída do spinner ou da barra, o que seja, coladinha com a função de início dela e da função de criação, o que seja. Ficam todas juntas no início, ok? Que aí você não se perde procurando onde que eu estou atualizando isso, o que seja, ok? E aí, eu só criei algum processo que vai demorar um tempo, certo? Porém, um processo incerto. Eu não sei o tempo que vai demorar. Então, aqui, por exemplo, eu puxei um valor aleatório, ok? Uma amostra aleatória do valor entre 1 e 5. E aí, eu vou fazer o meu sistema esperar tantos segundos. Então, se eu peguei um valor aleatório entre 1 e 5, aqui deu 13, ele vai esperar 13 segundos. Se o valor aleatório deu 5, ele vai esperar 5 segundos, que seja. Depois dele passar esse tempo aleatório esperando, eu vou pegar uma amostra de uma distribuição uniforme e imprimir ela na tela com um render text que está aqui. Vocês vejam que eu coloquei render text novamente, porque isso aqui é text output, certo? Então, esse output que eu chamei de result aqui, ele vai receber um render text, que vai ser efetivamente essa variável aqui, uniforme. Lembrando, como eu coloquei essa variável aqui, ela vai ser acumulada dentro dessa variável data, que só vai acontecer caso eu clique no botão. Okay? Eu cliquei no botão, tudo isso vai acontecer, só para no final eu gerar uma amostra aleatória de uma distribuição uniforme e armazenar em data. E aí, eu venho e quero imprimir na tela, com o render text, essa função, essa variável data, ok? Esse aqui é o nome que eu dei para a variável data, porque ela está sendo reativa, de acordo com o botão, arredondada para 2 casas decimais. Então, eu venho aqui. Ele demora um tempo, que eu não sei quanto tempo é. Fica aqui rodando. E depois me mostra. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar, que seja. O importante é que, nesse momento, eu não consigo clicar em nada.
Isso é importante também para travar o usuário de certa forma, certo? Então, isso aqui é um bom hábito de ter também. Toda vez que eu tiver um processo que eu não sei o tempo que vai demorar, você coloca um spinner. Porém, sempre que for possível, você pelo menos estimar de alguma forma, se você estiver dependendo de um loop grande, de uma simulação de Monte Carlo, no final de cada simulação, no final de cada loop, no final de cada teste, que seja, você coloca uma barra e você atualiza a barra para o usuário poder ver. É comprovado que o usuário, no geral, tem muito mais paciência quando tem uma barra atualizando com o tempo do que só um spinner. O cara pode achar que travou também com o spinner, né? Então, o spinner tende a ser mais recomendável para um processo que você não vai demorar tanto tempo. Se você vai demorar 5 minutos ou mais num processo, ou mais de um minuto que seja, é bom colocar barra. Ok? Bom, beleza. Um outro ponto importante para o usuário é não só você poder mostrar que o programa está fazendo alguma coisa, mas você poder realmente checar com o usuário se é realmente isso que ele quer fazer. Principalmente se você tiver um programa que lida com muito arquivo, que seja, certo? Então, eu, por exemplo, criei um programa um tempo atrás que eu até usei de exemplo aqui. Eles tinham a opção de deletar um bocado de arquivo. Então, deletar Excel. Se o usuário clicar lá por acidente, já era, certo? Se você não colocar nenhum tipo de confirmação. E isso é muito problemático. Que aí o usuário, seu programa é um lixo, você fez um negócio, tal, você colocou um botão lá de uma coisa perigosíssima. E a gente espera naturalmente, né, que toda vez que você vai fazer algo tão definitivo quanto deletar um arquivo, ou fazer um processo que demora muito tempo, vamos supor, eu cliquei no botão de fazer uma lista lá de todo um banco de dados que vai demorar 2 horas. O usuário, ele estava mexendo em outra coisa dentro do aplicativo e ele não quer clicar acidentalmente lá e perder tudo que ele tinha mexido no aplicativo antes, certo? Então, uma coisa que é muito importante da gente ter, por exemplo, aqui tem um botão, né, deletar todos os arquivos. Eu gostaria que ele me desse uma caixa, né? Deletando os arquivos. Você tem certeza que você quer deletar os arquivos? Se o cara clicar em cancelar, ele para. Se ele clicar em ir, ele te dá uma notificaçãozinha, arquivos deletados, né? Então, é bom deixar aqui o botãozinho de deletar também vermelho, que seja. Como é que a gente faz isso, né? Bom, para isso, o Shine tem uma função nativa que faz isso. Tem um modo nativo da gente fazer isso, tá? E é um dos primeiros ambientes, se eu não me engano é o único que eu vou mostrar nessas aulas, né? Que a gente vai trabalhar fora da UI e fora do servidor. O que que eu quero fazer? Eu quero criar uma caixa que não é parte da UI natural, ela só aparece a partir do momento que eu clico no botão, ou que eu coloco um certo input, que eu faço alguma coisa. Porém, ela não é parte do servidor também. Ela é uma UI separada, flutuante ali, né? Para isso, a gente cria uma variável e ela vai receber essa função, model dialog, que efetivamente eu estou falando, eu quero que você crie uma caixa para mim separada da UI. Nela vai aparecer o quê? Primeiro título. Você tem certeza que você deseja deletar os arquivos? Ok? Aí o título, primeiro alguma pergunta que vai aparecer para o usuário, tá? Aqui eu coloquei um título em inglês, posso colocar em português. Arquivos. Então, vai aparecer isso aqui para o usuário com essa pergunta. Tem certeza que você deseja deletar os arquivos? E aí embaixo, o usuário vai ter opções, certo? Vocês notam aqui que isso aqui é muito parecido com a grafia da UI, né? Então, no final dessa caixa, eu quero que você me mostre um botão que eu vou chamar de cancelar, cancel, né, para o computador, para o usuário vai aparecer cancelar, e outro botão que eu chamei de OK para o computador e deletar para mim. E aí eu quero que esse botão fique vermelho, então eu dei uma classe para ele de danger, button danger, aqui, ok? Notem que eu podia colocar outras coisas aqui. Eu podia colocar um outro tipo de input. Então, o usuário, ele seleciona um tanto de input, ele clica no botão I, e aí você pode aparecer uma caixa. Quando você tem certeza que você quer colocar esse input aqui, você pode trocar ele colocando tal valor. E aí você pega e coloca um numeric input aqui dentro dessa caixa. Ela é muito flexível, né? Então, cliquei aqui, deletando arquivos, ele me mostra a caixa. Agora, se eu, isso aqui é como se fosse uma segunda UI. E eu posso chamar o que eu criei dentro dessa caixa, então esse action button que eu coloquei aqui, lá dentro do servidor e fazer alguma coisa.
Então, clicando em cancelar, ele não faz nada, né? Ou clicando em deletar, ele te mostra a notificação aqui, que aí faria algum outro processo, o que quer que seja. Beleza. Então, criei a minha UI de verdade e a minha UI condicional. A minha UI que depende daquele botão para aparecer, né? E aí, dentro do servidor, o que que eu vou fazer? É como se eu tivesse outros botões fora da UI que eu posso referenciar ali. Um dos inputs que eu coloquei, o primeiro dentro da UI de verdade, foi um botão e eu chamei ele de delete. Então, se eu fico olhando aqui, né? Se o usuário clicou no botão de deletar, eu não quero que você faça nada ainda. Eu quero que você mostre para mim essa nova UI que está aqui, certo? Essa variável que recebe essa função model dialog que está aqui. Então, mostra para mim a variável que eu criei que contém aquela segunda UI, ok? Beleza. Cliquei aqui, ele pega e me mostra, né? A segunda UI. Agora, a partir do momento que eu estou dentro dessa segunda UI, eu preciso ver o que que o usuário fez com os botões. Então, se ele clicou no botão, ok, eu realmente quero deletar os arquivos, ou o que seja, aí você vai fazer tudo o que você quer aqui dentro. Então, deleta o Excel, faz o que você quiser. E aí, no bom, sempre tem algum tipo de reação, né? Você mostra, por exemplo, uma notificação, arquivos deletados, ou processo feito, ou o que seja, certo? E aí, depois de mostrar a notificação e fazer todo o processo, você vai tirar a caixa da UI condicional que você criou. Então, isso aqui é caso você tenha clicado no botão de deletar. Caso você clique no botão de cancelar, você não faz nada, certo? Então, aqui não teria o processo de deletar, não precisa de notificação, nada. Você tira essa UI reativa que você colocou, ok? Então, repetindo, eu mostro a UI condicional, e aí, depois de mostrar a UI condicional, eu reajo à UI condicional, baseado no que o usuário clicou, ok? Olhando aqui como ficaria, ele mostra a caixa, deletados, ou ele não faz absolutamente nada e volta para a versão inicial, ok? Beleza. Isso aqui também é muito importante porque o usuário tende a errar muita coisa ou clicar em um botão ali, principalmente se é uma coisa que vai ser usada por muita gente. Igual eu tive trabalhos ali que era um aplicativo que ia ser usado por uma empresa, o pessoal ia usar o tempo inteiro. Isso vai acontecer. E eles vão deletar alguma coisa importante, isso vai virar um problema seu depois. Então é importante você sempre pensar em como o usuário pode quebrar o seu aplicativo. É importante você ter essa paranoia. Pô, o que que o cara pode fazer, o que que pode incomodar ele, o que que não pode. E é por isso que desenvolvimento de aplicativo, de todos os tipos, o pessoal tem times grandes e uma boa parte do time são pessoas que testam. São user testers, onde o cara vai abrir seu aplicativo, vai clicar em cada milímetro dele, tentar estragar ele de todas as formas que ele conseguir pensar, para você poder receber esse feedback. E, cara, aqui eu vou precisar de usar um um modo dialog para confirmar. Ali eu vou precisar usar uma barra de carregando, o que seja. Ok? Bom, uma outra coisa que é importante, uma das últimas coisas que eu vou falar com vocês são de UIs dinâmicas. Ali. O que é uma UI dinâmica? É uma UI que reage a ela mesma. Então, aqui um exemplo. Eu tenho esse seletor, ele vai de 0 até 3. Porém, eu como usuário, eu gostaria que ele fosse de 1 até 10. Então, eu gostaria de poder imputar coisas aqui e mudar esse seletor de 1 até 10, que seja, certo? Vocês lembram daqueles aplicativos que eu tinha colocado lá atrás que mostravam um histograma e tinha um seletor aqui da quantidade de barras? Pode ser que o usuário não esteja satisfeito com a quantidade de barras que a gente coloca. Quanto menos coisa que a gente chama de hard-coded, que são coisas que eu coloco fixo um número ali na programação, né? Então, um número 13, número 0, que não posso mudar. Quanto menos coisas assim eu tiver, melhor. Idealmente, um aplicativo ele é completamente reativo. Então, todos os inputs podem ser alterados de acordo com o que o usuário quer e tal. Ele pode sempre ir mudando. Certos inputs, naturalmente, eles recebem qualquer valor. Por exemplo, um input numérico. Eu posso colocar qualquer número aqui. Não importa. Tá vendo? Ou, não. Né? Coloca um número gigantesco aqui, que seja.
Porém, eu quero poder fazer com que o meu aplicativo fique completamente reativo a isso e que ele funcione dessa forma. Como fazer isso? Bom, primeiro, só mostrando aqui para vocês novamente, né? Tem três inputs. Tem um input numérico mínimo, um input numérico máximo e um slider, que está aqui. Bom, o que eu gostaria aqui? E vocês viram que eu mostrei uma coisa problemática, né? Coloquei um valor muito alto e voltei. Olha só, tá estranho, né? Isso aqui é uma coisa que um usuário ia olhar. E a gente já tem a ferramenta para consertar isso. O que a gente podia fazer? Se o usuário colocar um input acima de tal número, você dá uma mensagem de erro, ou você dá uma mensagem de aviso, ou você não faz nada, que seja. Ok? A gente pode usar ali o hack, a gente pode usar o validate, a gente pode usar alguma coisa para impedir que o usuário coloque um número desse tipo, ou avisar o usuário que ele está fazendo isso, né? Bom, beleza. Como a gente faz para fazer um input afetar o outro? Isso é uma coisa nativa do Shine, bem prática. Isso que faz os aplicativos do Shine poderem ser tão reativos, é um dos motivos, né? A gente vai usar o Observer Event ali, e a gente vai usar esse comando, update tal tipo de input. Então, o que a gente vai fazer? Dentro do servidor, deixa eu até separar vocês aqui. Dentro do servidor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver o evento. Ficar sempre olhando, né? Qual número o usuário colocou no input numérico que eu chamei de mínimo, que é esse aqui, certo? E de acordo com o valor que o usuário colocou, a gente vai usar essa função update tal tipo de input, no caso aqui é o slider input, onde o ID do input que eu quero atualizar, eu chamei de N aqui, é o nome, certo? É o nome do input para o computador, o ID N, e o valor mínimo desse slider aqui, antes era zero, certo? Mas agora é um input que eu coloquei no input numérico. No caso aqui, se você colocar 10, o input passa a ser 10, e que seja. E a mesma coisa para o valor máximo. Então, eu vou olhar se o usuário colocou algum input no valor máximo, por padrão ele vem com 3, e vou atualizar o input de slider, que tem o nome de N, e o valor máximo dele vai passar a ser o input do usuário. Podia colocar outros testes aqui, igual eu mostrei para vocês. Podia colocar um teste, cara, você não pode colocar um input maior do que um output, que seja, né? Um input maior que output. Você não pode colocar um valor mínimo maior do que um valor máximo, desculpa. Então, não posso colocar aqui 5 e aqui 11, certo? Porque não faz sentido, né? Vai ficar tudo 11. Então, teria que ser algo assim. E olha só, ele não gosta quando eu faço isso. Fica todo quebrado e eu tenho que atualizar os dois tipos de input para poder acontecer alguma coisa. Então, você tem que tomar esse cuidado. Eu coloquei isso do valor mínimo e máximo de propósito para vocês poderem ver que você tem que tomar cuidado com o que você coloca aqui. Só isso não seria o suficiente, né? Eu teria que colocar, por exemplo, um hack ali checando se tem os dois, ou talvez um validar. Se o valor do. Voltando ali no validar, se dentro desse if aqui, né, o input do usuário de mínimo, input min aqui, for maior do que o input max, você coloca um hack ali e para. Você usa um validate, que seja, certo? Era esse aqui que eu estava olhando? Não, era esse. Você para e fala, dá um aviso para o usuário com um warning, ou o que seja, certo? Para o usuário poder saber o que está acontecendo e por que que o input não atualizou, por que que o slider não mudou, né? Mas o importante aqui é o seguinte, eu estou conseguindo reagir ao que o usuário faz. Então, ele coloca aqui o input e eu consigo trocar outro input ali dentro de acordo com isso, não só um output. Isso é importante quando o usuário está, por exemplo, lidando com um banco de dados muito grande e ele quer fatiar esse banco de dados de alguma forma. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Você tem inputs que eles entendem que o usuário está fazendo e qual parte do usuário está. Por exemplo, se eu tiver um banco de dados com, sei lá, 800 colunas, poxa, o usuário seleciona que ele quer alguma coisa que só tem 10 colunas, eu não preciso que o seletor de colunas aqui tenha todas as 800 colunas, ou que seja.
certo? Isso é problemático. Eu quero que ele mostre só as contas relevantes. E eu preciso que ele reaja a isso. Dando um outro exemplo aqui, do que você pode usar um, uma UI reativa, algo que a gente sempre tem por padrão, algo que a gente sempre pensa. Quando você está mexendo com vários seletores, você quer um botão que você clica aqui e ele volta os seletores para o valor original, né? Você quer um botão de resetar. Isso é algo que a gente nem pensa. Porém, você precisa de uma UI que reaja, né? Você precisa de uma UI que mude de acordo com o clique de um botão. Como é que você faz isso? Uma forma interessante é usando, novamente, esse update aqui. Então, aqui cria uma UI, ela tem 13 inputs de slider e tem um botão. Ok? Os inputs de slider todos, eu dei o nome de x1, x2, x3, aparece slider 1, 2 e 3 para o usuário. Todos eles começam com um mínimo de -10 e vão até 10. Por padrão, eles começam no valor zero. Ok? E aí no servidor, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou ficar olhando se houve um input do botão. Ok? Então, se teve um input no botão que eu chamei de reset, o que você vai fazer? Você vai atualizar o primeiro slider, que eu chamei de x1, para o valor zero. O segundo slider, que eu chamei de x2, o ID dele é x2 para o valor zero, e o terceiro para o valor zero. Ok? Então, rodando aqui, eu posso mexer nos sliders o tanto que eu quiser, e ele volta para o valor zero. Ok? Deixa eu jogar um pouco mais para cá. Não, beleza. Dá, tranquilo. O outro ele vai ser um pouco maior. Bom, uma outra coisa interessante que a gente tem aqui é, por exemplo, isso aqui é besteira, mas é importante você ter um botão que consiga fazer isso. É você saber que você pode atualizar não só sliders, não só que seja. Ali você pode atualizar qualquer tipo de input que você queira. Por exemplo, aqui, o usuário pode selecionar um número de simulações, não sei se você está fazendo uma simulação de Monte Carlo ali, né? E eu gostaria que o botão informasse o usuário novamente da quantidade de simulações que ele pode pedir para mim, certo? Então, eu quero 111 simulações, simular 111 vezes. Eu quero tal número de simulações. Quero um número gigantesco de simulações. Eu quero que ele mostre isso no botão. E não tem segredo, né? Cria o input ali do número de simulações que o usuário deseja, cria o input do botão. Na função do servidor, eu vou olhar se teve input no botão. Desculpa, no botão não. Olha só, isso é até interessante. Eu vou olhar se teve input ali numérico do usuário, e caso o usuário tenha colocado um input numérico, o que que eu fiz? Eu criei uma variável que chama label, ela vai conter esse texto que está aqui, eu usei o paste para isso, podia usar paste normal ou paste zero, tanto faz, onde vai falar, dentro dessa variável label, ele vai armazenar o texto simular, espaço, tantas vezes quanto o usuário tem selecionado no input, que eu chamei de N aqui, vezes, ok? E eu venho e eu vou atualizar o botão que eu criei, que eu chamei de Simulate, então o ID dele é esse, e o texto que vai conter dele é o texto que eu armazenei dentro desse label, que está aqui. Posso atualizar um botão, posso atualizar um slider, posso atualizar um texto, posso atualizar um gráfico, o que seja, não importa, ok? Posso atualizar um pedido ali para o usuário, que seja. Então, uma aplicação interessante desse tipo de atividade, isso aqui é um pouquinho mais complicado, seria esse programinha aqui. O que que ele faz? Bom, eu peguei lá do Kaggle um banco de dados, que é esse banco de dados aqui. É um banco de dados gigantesco, do número de vendas de N empresas para N tipos de coisa. É um banco de dados super enorme que faz isso. Ok? Peguei esse banco de dados. Ele está aqui. Armazenei ele no R, certo? Tem order number, quantity order, o que seja, não importa. Cheio de coisa. Aqui. Número de pedidos, o tamanho do pedido que foi feito, para quem foi feito. E eu armazenei ele aqui. Eu usei essa biblioteca que chama Vroom para isso, vVroom. E aí, armazenei aqui. E eu usei o dplyr, que vocês devem conhecer, né?
uma biblioteca muito utilizada ali para organização de dados, é a que eu mais uso junto com o Shine. E aí eu selecionei algumas colunas e organizei essas colunas de acordo com o número do pedido, certo? E aí eu quero um aplicativo onde tem três seletores, o tal território, Japão, que seja, o consumidor aqui e o número da ordem. E ele pega e me fala, ó, na ordem 10.330 para o consumidor Cross e Sons Company do Japão. Isso aqui que foi pedido nessa ordem. 37 do produto S18 não sei o que tem um preço tal, 29 desse aqui, que seja, certo? Agora, se eu trocar para um outro lugar, vocês vejam que esse seletor aqui ele mudou. Deixou de ter as opções que tinha para o Japão, Tóquio, Collectibles, Osaka, Souvenirs, que seja. E agora, que eu estou na Austrália, por exemplo, ele pega e me mostra outra coisa, né? Australian Collectors, Australian Gift Network, que seja. E a partir do momento que eu seleciono o consumidor que eu quero, por exemplo, eu quero esse Enas Decorations, eu posso ver todos os pedidos que a Enas Decorations fizeram. Por exemplo, no pedido 10169 da Enas Decorations, eles pediram essa quantidade de coisas aqui. E isso é importante porque vocês vejam aqui que, deixa eu voltar lá no banco de dados, aqui, o banco de dados é gigantesco, certo? E eu quero dar a habilidade do usuário de poder selecionar as coisas aqui, sendo que ficar procurando num menu gigantesco aqui, porque você vê que tem poucos territórios, né? No final das contas. Então, só de eu poder selecionar isso aqui, filtrar, e os outros inputs que eu tenho não mostrarem todas as opções, e sim só as opções que fazem sentido com o território, eu não preciso ficar criando mensagem de erro, falando, ah, esse consumidor não é desse território, porque isso é insuportável para o usuário. Ele quer ver só coisas relevantes nos inputs aqui, certo? Então, eu quero, por exemplo, que aqui não pode ter todos os pedidos realizados por todo mundo, tem que ter só os pedidos que foram realizados nesse território, por esse cliente, que está aqui, certo? Só isso já tem, muitas vezes, coisas que são muito grandes, muitos pedidos, que seja. Como eu faço isso? Né? Como eu faço algo que vai mostrar para o usuário só o que é relevante para ele o tempo inteiro? Então, é um aplicativo um pouco grande, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. A maioria das coisas vocês podem ver que acontecem dentro do servidor. Fora isso, no, na UI em si, o que que eu quero? Ah, eu quero três inputs de dropdown, né? Três seletores, um chamado território, um chamado customer, consumidor, e outro número da ordem. Eu vou chamar disso aqui para o computador. E as escolhas que eu quero são os territórios únicos que tem aqui, e por padrão, não vai ter escolhas no no nome do consumidor, né, no tipo de consumidor e no número da ordem. Por quê? Eu ainda não selecionei o território. E eu vou ter que atualizar isso depois, porque senão isso aqui vai ficar vazio e ele não vai mostrar nada, certo? Quando eu rodo isso aqui, você vê que por padrão ele já pega alguma coisa, mesmo território aqui. Isso eu vou mostrar por que que aconteceu lá no servidor. Então, no servidor aqui, mesma coisa, né? Função, ele tem input, output, sessão, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar isso aqui. Todo esse servidor ele vai ser baseado em alguns blocos. Então, tudo no Shine você pode pensar como blocos, tá? Tem um bloco da UI, tem um bloco do servidor. Dentro do bloco do servidor, tem bloco de variáveis reativas, o bloco de observar eventos, tem um bloco de renderizar os outputs, que seja. Separa tudo em blocos, isso é muito importante, ok? Bom, o que que a gente está fazendo aqui dentro, né? Abrir mais esse aqui. Bom, o que que a gente está fazendo aqui dentro? Primeira coisa, a gente vai criar uma variável reativa que ele vai ter as linhas onde o território que o usuário selecionou está presente, ok? Então, eu vou usar esse comando super famoso do ggplot, né? Filtrar. Ele vai filtrar o banco de dados gigantesco, que eu mostrei para vocês, esse aqui. Ele vai filtrar esse banco de dados
para as linhas que contêm o território escolhido pelo usuário. Se o usuário escolheu Japão, ele só vai mostrar, ele vai filtrar só as linhas que contêm o Japão. E vai armazenar esse banco de dados novo, certo? Dessa variável território que está aqui. Essa variável reativa chamada território, ok? Beleza. Então, escolhi um território e ele está guardando nessa variável reativa território com parênteses, né? Ok. Agora, a gente vai usar a reatividade do Shine de novo. A gente vai observar o evento de alguma coisa foi armazenada na variável território, ok? Então, ela foi atualizada, ela mudou de alguma forma. Mudou de acordo com o input do usuário que eu coloquei aqui, ok? E aí, se isso tiver acontecido, eu vou fazer algum processo aqui dentro. Então, a partir do momento que território acumula alguma coisa, eu faço essas duas linhas de código que estão aqui. O que que eu vou fazer? Né? Eu vou criar uma variável que chama choices. Nessas escolhas aqui, eu vou pegar os valores únicos dos consumidores, dos clientes aqui, que tem essa variável de território, ok? Então, ó, eu estou indo na variável território, variável reativa, então sempre abre e fecha parênteses, que contém, eu já filtrei anteriormente, certo? Isso aqui contém os valores filtrados, onde tem o input do usuário, escolhido pelo input ali, pelo primeiro seletor, e aqui ele pega e te fala, né? Os valores únicos, os consumidores únicos que contém, que estão nesse território selecionado aqui, ok? Então, ele guardou essas escolhas aqui, esse valor fica guardado em choices, e aí eu vou atualizar o próximo seletor, o segundo seletor eu chamei de customer name, né? Onde as escolhas vão ser só as escolhas que eu filtrei, vão ser só as escolhas dos nomes dos consumidores que tem ali o consumidor, ele está na linha onde tem o território selecionado pelo usuário, ok? Japão, que seja, ali dentro, Austrália, não importa. Beleza. Então, o que que eu fiz aqui? Eu armazenei essa escolha do usuário nessa variável reativa, eu atualizei o próximo seletor que o usuário vai colocar de acordo com o primeiro seletor, de acordo com a primeira escolha do usuário. E aí, eu vou repetir esse mesmo processo. O que isso quer dizer? Eu vou criar outra variável reativa, que vai chamar customer. A primeira coisa que eu vou testar aqui nela, se não tiver nenhum input do nome do consumidor, você já para aí, certo? Então, o cara tem que ter selecionado um consumidor para eu fazer alguma coisa a partir daqui. E aí, eu vou filtrar o da mesma forma que eu tinha feito ali em território. Então, eu vou pegar o banco de dados. Lembra que eu armazenei esse banco de dados filtrado pelo território que o usuário colocou nessa variável território, que está aqui, e eu vou filtrar ela mais uma vez, mas dessa vez eu vou filtrar fazendo com que eu vou fazer com que a coluna, eu só vou pegar linhas que contêm o nome do usuário que o usuário selecionou dentro do input do segundo seletor, que chama customer name, aqui, certo? Então, eu vou armazenar esse novo banco de dados que eu filtrei duas vezes, filtrei uma vez para o território e uma vez para o nome do usuário, dentro da variável customer, que está aqui. E aí, mesmíssimo processo. Eu fico observando o evento, a partir do momento que customer, que é essa variável reativa, armazenar alguma coisa, no caso ele vai armazenar esse banco de dados que eu filtrei ali dentro, eu vou fazer alguma coisa. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar de novo a variável choices, que eu tinha criado ali em cima. Eu vou pegar os valores únicos, onde tem a escolha do consumidor, que eu já tinha selecionado, é o banco de dados filtrado, baseado na escolha, dessa vez, do pedido do usuário, order number, ok? Lembrando aqui que você pode selecionar o order number por esse input, certo? Então, a partir do momento que eu selecionei o consumidor, ele vai me mostrar os pedidos do consumidor. E aí, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o terceiro seletor, que é esse aqui,
onde eu posso escolher o número do pedido específico ali. Então, o terceiro seletor, eu chamei de order number, e as escolhas vão ser as escolhas do banco de dados que eu filtrei duas vezes pelos tipos de pedido que tem aqui. Pedido um, 2, 3 e 4, por exemplo. Cada um contém os itens específicos de cada pedido, né, em quantidades e que seja. Então, eu efetivamente fiz esse processo duas vezes. Um para o primeiro seletor e uma vez para o segundo seletor. E aí o terceiro seletor, uma vez que eu escolhi ele, ele só vai servir para eu poder selecionar qual ordem daquele consumidor específico. E aquilo ele já foi alterado duas vezes. Então, é como se fosse um efeito em cascata, né? O que eu quero dizer com isso? Isso aqui eu escolho. Esse segundo seletor, ele depende do primeiro seletor. E esse terceiro seletor, ele depende do segundo seletor e indiretamente do primeiro, né? E aí, o que eu vou imprimir na tela, né? Eu solto um output aqui. Data é o tipo de tabela que eu quero imprimir. Eu chamei de o output de data, né? Renderizar uma tabela. Primeira coisa, eu preciso que tenha um, um número do usuário ali, um input de order number, que é o terceiro seletor. Eu preciso que ele tenha selecionado alguma coisa para mostrar, certo? Lembrando que no momento não tem uma escolha aqui. Então, quando eu abro isso aqui, ele vem por padrão, porque ele está dependendo do outro. Então, ele vai testar se tem alguma coisa em order number aqui. E aí, eu venho com o customer, lembrando aqui o customer, ele foi esse banco de dados aqui. Esse banco de dados, ele foi alterado duas vezes por esses valores reativos, certo? Então, essa variável reativa customer depende da variável reativa território, que está aqui. Eu peguei alguma coisa que mudou duas vezes, e aí eu vou filtrar ela, usando de please de novo. Então, eu vou filtrar o número de pedido vai ser o input do usuário. É como se eu estivesse fazendo uma terceira variável reativa, mas eu decidi fazer dentro do output só para mostrar para vocês. Então, ele vai ver aqui dentro desse banco de dados que eu filtrei duas vezes, que chama customer e a variável reativa, ele vai filtrar por número de pedido de acordo com a escolha do usuário do terceiro seletor. E aí, ele vai selecionar quais colunas ele vai mostrar, né? Eu quero que você me mostre a quantidade de pedidos, o preço de cada pedido e o código de cada pedido, de cada item que ele pediu ali. No final das contas, vai ficar isso aqui. E aí, eu tenho aquele banco de dados gigantesco, com milhões de linhas, né? Eu posso selecionar aqui o território, eu posso selecionar o consumidor, e ele vai me dar uma quantidade de pedidos que esse consumidor em específico fez para mim. Certo? Ó, aqui ele fez um pedido bem grande, né? E tá aqui. Você vai olhar aqui, né? Pô, bem caro esse pedido, provavelmente. Enfim, isso aqui é um exemplo clássico de por que que você quer um tipo de UI reativa ali para o usuário. Porque quando você está lidando, principalmente com ciência de dados ali, né? Quando a gente está lidando com bancos de dados gigantescos, se você olhar o ChatGPT, por exemplo, ele recebe bancos de dados enormes. É muito importante como você vai filtrar, e é muito importante você filtrar isso de uma forma inteligente, que consiga reagir ao que você está querendo fazer. Tem várias outras formas e vários outros tipos de interação que você pode colocar aqui dentro, ok? Bom, beleza. Por hoje, eu fui falando mais rápido aqui, mas por hoje é isso que eu queria falar com vocês. Como eu disse, o que eu estou muito interessado em fazer aqui com vocês é dar o máximo de ferramentas que vocês precisam, ok? Eu pensei em deixar um tempinho aqui no final, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem também, perguntando, o que seja. Porém, o foco de todo esse curso aqui foi, eu vou te dar o máximo de ferramentas, de coisas que você pode fazer com o seu aplicativo possível. Porque eu penso que, eu estava até livre para vir aqui e colocar um aplicativo dificílimo para vocês e começar a mostrar, né? Mas, como vocês viram, né? Até um aplicativo mais tranquilo, igual esse aqui, reativo com UI, ele fica complicado rápido, né? Eu mostrei inicialmente para vocês aquele aplicativo para Semig que eu tinha feito, né? Claro que eu mudei os números lá para não ficar uma coisa que pega com os números deles, porém, não tinha motivo de eu tentar explicar aquilo para vocês, porque ninguém ia entender nada.
Então, eu achei mais válido eu simplesmente mostrar para vocês um bocado de coisa que vocês podem fazer e você aplica isso à situação específica que você acha relevante, né? Então, agora vocês sabem, como que eu crio uma barra de carregamento, como que eu crio uma confirmação para o usuário, como eu mudo o estilo do meu aplicativo, como eu faço a UI reagir, como eu faço o aplicativo reagir a escolhas dos usuários e alterar o gráfico, o que seja. E parecem coisas pequenas, mas você consegue criar uma coisa muito profissional com isso aqui, tá? Já é mais que suficiente para você fazer isso, ok? Então, de quem está aqui na aula presencial, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta no geral? Aberto aqui para isso. Ô, Vitor, Oi, tá me Laura. escutando? Sim, estou te escutando. Deixa eu te perguntar, nesse caso aí que você me mostrou, se que tem que observar o evento, primeiro que eu achei assim, é genial porque é muito intuitivo, né, essa É muito ideia, né? intuitivo. Aham. É quase um algoritmo, né, meio que assim, como se a gente estivesse fazendo um processo, né, na vida mesmo, né? Uma coisa Isso intuitiva, bem é o legal. motivo de eu programar em Shine, no final das contas. É esse tipo de coisa. Aham. Isso aqui é muito fácil. Agora, entendi. Agora uma pergunta sobre esse caso. Se tivesse, por Uhum. exemplo, algum caso de seleção múltipla, a ideia é a mesma? Porque, por exemplo, às vezes você tem um filtro, Uhum. mas você quer assim, eu quero estado, mas eu quero alguns municípios dentro de um estado, eu não quero todos os municípios daquele estado. A ideia de a dinâmica de observar o evento é a mesma, a Mesmíssima. função mas a função é diferente no caso, né? Sim, você pode alterar isso aqui com vontade. A ideia é a seguinte: eu criei essa variável reativa aqui, certo? O importante é que eu preciso armazenar algum banco de dados novo dentro dessa variável reativa aqui. Nesse momento, eu usei a função filter, mas eu podia trocar. Eu podia fazer o que eu quisesse aqui. Então, pensa que você está fazendo um aplicativo que, na verdade, você não está querendo filtrar um banco de dados grande. Você está querendo fazer alterações no banco de dados de acordo com seleções do usuário. Então, por exemplo, padroniza o banco de dados. Depois eu quero que você multiplique os números do banco de dados por 10. Depois eu quero que você faça tal conta para eu saber o IDH dos países que estão selecionados no banco de dados, que seja. Dentro desse ambiente reativo aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Você pode selecionar múltiplas coisas, você pode usar múltiplos filtros aqui. Eu podia fazer outro filter dado aqui, né? Eu podia puxar um pipe do dplyr aqui e continuar filtrando ele da forma que eu quisesse. Então, você é livre para trabalhar do jeito que você quiser aqui dentro. É realmente o que eu falei. Isso aqui são blocos. Dentro de cada bloco, você está programando em R. Você não está programando em nenhum tipo de aplicativo, certo? E aí você pode fazer o que você quiser. Faz sentido? Não faz, mas é porque eu fiquei na dúvida, assim, nesse caso que você mostrou, Uhum. você só admite uma seleção, não é isso? Para Uma seleção, cada você vez. diz um seletor aqui, uma vez que eu seleciono alguma coisa. Você está pensando, entendi o que você está querendo. Está Você está entendendo? Por falando, exemplo, lá no eu gostaria de território, selecionar os você só dois aqui, pode né? selecionar. Se eu quiser Aham. selecionar dois, aí já é uma outra função que eu tenho que usar, né? Na verdade, não. Isso eu não mostrei para vocês, só que é algo que vale a pena você abrir lá e dar uma olhada na documentação da função select input, porque um outro comando que você pode fazer aqui é select input multiple. E aí você Isso, consegue seleção selecionar mais de múltipla, é um isso que input. eu tô pensando Você não isso. precisa mudar nada aqui no comando. É só colocar aqui o negócio falando que você quer Ah, selecionar múltiplo. é um argumento, entendi. Você vai dar um argumento de múltiplos, e aí quando você for filtrar, você vai pegar a escolha um e a escolha 2 do select input ali. E aí ele vai filtrar Ah, duas vezes. Isso é bem fácil. perfeito, então, bacana. Legal. Mais alguma outra dúvida, outra pergunta? Ô, Vitor, não, cara, beleza. Agradeço muito aí, aprendi bastante aí, acompanhei os três aí, foi bem legal. Pô, Obrigado que ótimo. Fico pelas feliz, aulas. gente. Fico bem feliz pro pessoal que está vendo em vídeo também. Eu queria agradecer por assistirem, participarem, tudo. Foi bem interessante da aula. Eu espero realmente que tenha ajudado vocês e que vocês usem essas aulas, tá? Vocês devem receber no final ali, provavelmente amanhã ou depois, todos os programas que eu usei ao longo dessas aulas, caso vocês queiram mexer, caso vocês queiram testar as coisas. Eu vou mandar também aquela sheet que eu mostrei para vocês, que tá aqui. Deixa eu sair aqui. Isso aqui, que contém um bocado de. Bom, é uma colinha, né?
com vários tipos de coisa, tá vendo? Ah, valor reativo, input, função, tal. Se você esquecer de alguma coisa, isso aqui é uma ótima coisa. Eu uso isso direto, sempre tenho isso salvo no meu computador, que às vezes a gente esquece, né? Muito comando, muita coisa, enfim. Então, eu vou mandar isso aqui para vocês junto com todos os programas que a gente usou, né? Programa de input, output, que seja. Eu vou mandar tudo para vocês. Ok, gente? Bom, eu vou terminar a gravação aqui. Novamente, eu gostaria de agradecer vocês por participarem. Espero que tenha ajudado o curso. Ok? Valeu, Vitor. Valeu. Até mais. Um abraço.